Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta sexta-feira da 8ª da Páscoa. Estamos vivendo intensamente esta semana a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor, como se fosse o único dia da ressurreição. Por isso desejo que o seu dia seja realmente conduzido por Cristo e que você faça uma verdadeira experiência do ressuscitado. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 14 de abril, meu irmão, minha irmã, esta sexta-feira, na 8ª da Páscoa, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em São João, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 14. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é ânimo, fortaleza, incentivo para a nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu
ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Então, esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesta sexta-feira, na oitava da Páscoa, ouvimos este Santo Evangelho que narra a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. O Evangelho de hoje inicia falando da tentação dos discípulos de voltarem à vida velha. A rotina da ressurreição pode ter cansado os discípulos ou os feito esquecer das promessas de Jesus, mas a verdade é que aquela rotina os tentou a voltar à vida de antes. Nós sabemos Pedro e alguns de seus companheiros eram pescadores, mas uma vez Jesus disse a eles: vinde após mim, que eu farei de vocês pescadores de homens. A partir de agora vocês não vão pescar peixes mais, vão pescar homens. Seguiram Jesus. Viveram aquele tempo de aprendizado junto de Jesus. Passaram pela paixão junto com Jesus. O viram ressuscitado. Mas a tentação de voltar a pescar veio também. Pedro toma a decisão: eu vou pescar. E depois os outros dizem: nós vamos também. Voltaram à vida velha de pescadores. E aí Jesus resolve aparecer na margem. Passaram a noite inteira, não pescaram nada. Jesus manda que joguem as redes ao lado da barca, eles o fazem e pegam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então o discípulo que Jesus amava diz: é o Senhor. E aí um detalhe do Evangelho que eu gostaria de chamar a atenção. Nesse momento, Pedro veste a roupa, porque estava nu, e pula no mar para ir em direção a Jesus. Essa palavra é uma palavra simbólica, irmãos. Estar nu na Bíblia significa estar sem a graça de Deus, ter perdido a graça de Deus. Estar nu significa estar desprovido da proteção de Deus. Basta nós vermos a narrativa do pecado dos primeiros pais no livro do Gênesis. Estavam felizes no paraíso, ninguém estava incomodado com a nudez um do outro. Mas no momento em que desobedeceram a Deus, viram que estavam nus. Ou seja, perceberam que haviam perdido a graça de Deus, a graça original, aquela bênção especial com a qual Deus tinha criado os primeiros pais. Tinham perdido, por isso estavam nus. Pedro está sobre a barca nu. O que não é comum a um pescador. O pescador, quando está sobre a barca, está vestido. Quando ele pula na água para fazer alguma coisa na água, ele tira a roupa
e pula nu na água, porque quando ele volta para a barca, ele tem a roupa seca, porque o vento frio bate e ele pode vestir a sua roupa quando está em cima na barca. Pedro é o contrário. Ele está na barca e está nu. Mas quando ele vai pular na água, ele veste a roupa. É totalmente o contrário da lógica. Mas é justamente isso, meu irmão, minha irmã. Pedro está sobre a barca sem a graça. Voltou à vida velha. Parece que se esqueceu das promessas de Jesus. Parece que se esqueceu da primeira experiência da Páscoa. Volta à vida velha. Jesus tinha dito, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas eles voltam para a barca, parece que cansados. Vamos voltar, vamos pescar de novo. Vamos tocar a vida. Está sem a graça. Mas no momento em que reconhece o Senhor, ele retoma a graça. A graça entra nele de novo. Ele se veste e pula na água e vai em direção ao Senhor. A graça de Deus, meu irmão, minha irmã, nos impulsiona a ir em direção ao Senhor. A crer naquilo que os olhos não podem ver. A afirmar uma fé que não está evidente. É a graça do Senhor que, penetrando nosso coração, nossa inteligência, nossa alma, nos impulsiona para o encontro cada vez melhor e maior com o Senhor. O pecado nos impede de viver a graça. O pecado nos torna nus, porque nos tira a graça. O pecado impulsiona a pessoa à vida velha e faz a pessoa esquecer dos benefícios da salvação conquistados por Cristo, por nós. Oxalá possamos nós viver a vida nova do Espírito, viver a vida nova de Cristo, viver a vida nova da ressurreição, lutando contra o pecado, não nos deixando tornar nus pela falta da graça. Que Jesus nos ajude, então, e Nossa Senhora, a Mãe da Glória, reze sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me dará.